Torcedor do Palmeiras complicou a corrida pelo título do Campeonato Brasileiro. Palmeiras empatou-se em gols na noite dessa quarta-feira aqui no Allianz Parque e chegou à terceira partida sem vitórias na atual edição do Campeonato Brasileiro. Palmeiras que contou com alguns retornos, algumas mudanças na escalação, entre elas os retornos de Andreas Pereira e Alan, e a dupla foi o grande destaque, assim, o que chamou mais atenção nessa noite aqui de quarta no Allianz. O jovem que atuou como uma espécie de ala pela direita foi destaque absoluto, foi o melhor em campo, seja do lado alviverde ou do lado da equipe baiana, criou as principais chances de perigo, né, dos pés dele saíram as melhores oportunidades do Palmeiras no ataque, seja com ele chutando a gol ou tentando encontrar os companheiros. Em uma dessas tentativas, ele driblou dois zagueiros do Vitória já dentro da área, bateu cruzado, né, tentando encontrar o atacante Bruno Rodrigues, que furou e desperdiçou a chance, uma das melhores do Palmeiras no confronto. E agora falando em Andreas Pereira, mais uma vez o meio-campista será desfalque do Palmeiras, está suspenso de novo, né? O Andreas recebeu o primeiro cartão amarelo, no decorrer da segunda etapa, numa entrada, né, que ele disse que não acertou o defensor do Vitória, já nos minutos finais do confronto, no apagar das luzes, foi reclamar do cartão amarelo e recebeu o segundo. Isso foi tema de discussão na própria coletiva do técnico Abel Ferreira, que classificou a decisão da arbitragem nessa noite como ridícula. Ao mesmo tempo que o técnico deu uma reclamada na arbitragem, citou alguns lances do Palmeiras nessa edição, como aquele pênalti no jogo contra o São Paulo e também um pênalti reclamado do Palmeiras em cima do Maurício no último clássico contra o Santos na Vila Belmiro. Ele cobrou a falta de critérios, né? Não alguns critérios, a falta deles nessa edição de Campeonato Brasileiro, ao mesmo tempo que ele começou a criticar a arbitragem, falta de coesão nas decisões. Ele aproveitou e deu uma cornetada no elenco alviverde, ao mesmo tempo que colocou para cima o jovem Alan, né? Falou que foi ele o único a chamar a responsabilidade aqui no Allianz Parque. E, cara, o técnico do Palmeiras tem razão. Um futebol muito pobre do Palmeiras, um futebol muito pobre desde a vitória contra o Juventude por 2-0. Palmeiras que agora nessa reta decisiva de competição caiu de desempenho, né? Vinha muito bem desde a disputa do Mundial de Clubes, mas deu uma decaída nessas últimas rodadas, nas rodadas decisivas, né? Vai ser nesse próximo sábado, o Palmeiras se despede do Allianz Parque, vai ser seu último encontro com a torcida antes de viajar para o sul do país. No sul do país encara o Grêmio e posteriormente já a decisão da Copa Libertadores. Se tinha um momento para o Palmeiras está jogando um futebol melhor, era agora, então um sinal de alerta ligado nas dependências da academia de futebol. O Abel Ferreira vai ter agora pouco mais de uma semana para acertar o time. Claro, vai ter o retorno completo dos convocados, né? Apenas Flaco Lopes, dos convocados nessa data FIFA, atuou como titular hoje. O restante, os outros 6, permaneceu no banco de reservas. O técnico Abel Ferreira promoveu a entrada do Tigrinho, do Vitor Roque, já no intervalo de jogo. No desespero, colocou o Gustavo Gomes como atacante, né, que demonstra também algumas fragilidades do elenco do Palmeiras. Ao mesmo tempo que gastou 700 milhões, reformulou as peças, trouxe Vitor Roque, trouxe um meio-campo novo, defesa, inclusive um goleiro novo que agora está assumindo a vaga do lesionado Everton. Continua com algumas lacunas no ataque, principalmente agora que a equipe joga com os dois atacantes, Flaco Lopes e Vitor Roque. O Abel Ferreira não tem muitas opções do banco de reservas. No último jogo tentou colocar o Luigi para dar algum gás lá no final, tentar levar algum tipo de perigo nas jogadas aéreas, mas não deu resultado. Hoje apostou no zagueiro e capitão Gustavo Gomes para tentar lá junto com o Flaco Lopes povoar a área do Vitória e tentar numa jogada aérea ou numa bola espirrada o gol da vitória. Dito isso, nada aconteceu. Mais uma atuação pobre do Palmeiras, mais uma atuação sem ritmo do Palmeiras, que agora está com dificuldades para se encontrar, né? Vamos ver se contra o Fluminense, com a equipe completa, com aquele sistema que o Abel Ferreira vinha implementando antes do jogo contra a LDU, né, que manteve na grande virada aqui no Allianz Parque. Vamos ver se o Palmeiras dá uma resposta
com esse time. Situação, ela é preocupante, né? Porque a final da Libertadores já está batendo a porta. O Palmeiras agora aguarda o resultado da partida contra o Flamengo, mas independente do resultado do rival direto na corrida pelo título, segue na segunda posição do Campeonato Brasileiro. Agora, para arrematar para vocês, são 12 pontos em disputa ainda para o Palmeiras nessa competição, mais 4 jogos. Próximo deles no Fluminense aqui no sábado, aqui no Allianz Parque, depois Grêmio fora de casa, Atlético Mineiro fora de casa e Ceará fora de casa também, os últimos 2 após a decisão da Copa Libertadores, que o Palmeiras vai saber se já vai fechar a temporada após decisão da Copa Libertadores ou se depois vai ter mais uma competição, né? Porque o campeão do maior torneio de clubes da América do Sul garante uma vaga no Intercontinental, né? Então o Palmeiras poderia disputar não um, mas 2 mundiais de clubes nesse ano. E a decisão da Libertadores, claro, vai ser o primeiro clube a conquistar o tetracampeonato, o primeiro clube brasileiro. Então fica entre Palmeiras e Flamengo. E também um outro detalhe importante: se o Abel Ferreira conquistar a taça lá em Lima, ele se transforma no técnico mais vitorioso da história da Sociedade Esportiva Palmeiras, com 11 taças. Então, para fechar para vocês, o Palmeiras segue na briga pelos títulos, decai de rendimento no momento chave da temporada e vai ter pouco tempo, na real pouquíssimo tempo, né? Mais ou menos uma semana para virar a chave, para tentar retomar o bom futebol antes de entrar em campo lá no estádio universitário em Lima, na capital do Peru, contra o Flamengo, no jogo mais importante do Verdão ainda em 2025. Valeu? Então, ó, aquele velho recado para vocês, fiquem ligados nas redes sociais do Lance, no lance.com.br/Palmeiras, para acompanhar todos os detalhes desse pós-jogo do Verdão contra o Vitória, desdobramentos, chance de título do Palmeiras no Campeonato Brasileiro e também já o esquenta e demais detalhes antes da viagem do Palmeiras rumo a Lima para a decisão da Libertadores. Então vejo vocês tanto no Allianz Parque no sábado, quanto lá no Peru para a grande decisão. Valeu?